concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, por todos quanto a vós nos recorrem, de modo especial pelos inimigos da Santa Igreja e por aqueles que a vós estão recomendados. Salve Maria, galera, os filhos de Kobe. Sou Carlos, seu coordenador. Vamos hoje fazer a segunda parte da formação Quem como Deus, né? Falamos sobre o combate espiritual. Então nós vamos começar, eu vou fazer um apanhado do que foi a primeira parte. Essa segunda parte vai falar sobre o combate espiritual. Então, na primeira parte nós falamos da visão da igreja, né? Trouxemos apenas 2 papas, né? 3, com o Papa João Paulo II, que vai falar que aquele que não acredita na existência do demônio não acredita nas escrituras. Já falava São João Paulo II, falamos de Paulo VI, Leão XIII, quando ele escreve aquela oração, né, do exorcismo de São Miguel, vimos todo esse contexto. Depois nós vamos falar sobre a existência dos anjos, né? A origem dos anjos, vimos as suas hierarquias, vimos alguns textos bíblicos que atestam essa existência, né, do mundo angélico. Enfim, nós pegamos Apocalipse capítulo 5, né, como exemplo, que vai falar dessa questão de milhares e milhares de anjos, né, que existem. Também falamos sobre a realidade do pecado dos anjos, como os anjos tornaram-se demônios, como foi esta dinâmica. Eu utilizo como base, né, desse estudo, claro, algumas conferências de São Maximiliano Kolbe, utilizo a Suma Daimoníaca do padre José Forté, utilizo também livros do padre Gabriel Amorth, né, sobre o assunto. Um livro também muito legal, que é chamado Combate Espiritual, não me recordo agora o autor, só se pegar para vocês depois, vocês poderem adquirir. Então falamos sobre essa questão da hierarquia, né, e a questão do pecado dos anjos. Nós vimos que este pecado dos anjos vai acontecer no âmbito espiritual, da desconfiança, né, do amor de Deus, no amor próprio, e que Deus deu aos anjos uma prova, né, colocou eles diante de uma prova, e que a partir desta prova, que tem a ver com as questões da liberdade, né, eles foram, digamos assim, se afastando da vontade de Deus. No primeiro momento, ele vai dizer, aqui o livro do padre José Fortea, eles começam a duvidar das leis divinas, né? Se era melhor servir ou não, né? Que constitui um pecado venial e que depois vai se transformando no pecado mortal. É interessante que essa dinâmica que aconteceu com os anjos é uma dinâmica que acontece também conosco, de certa forma. Porém, para nós, né, que somos seres mais frágeis, né, ainda a possibilidade de redenção, não para os demônios, porque a decisão na eternidade é eterna, né? Vamos lá, então depois nós vemos a questão, apesar dos conselhos da sua inteligência, Deus vai sempre tentando trazê-los de volta, eles vão tomando essa consciência contra a vontade de Deus e começam a se afastar cada vez mais. Isso vai acontecendo no âmbito da sua inteligência, eles começam a justificar os próprios erros. Assim vai meditando para José Forté, nessa dinâmica que os anjos tiveram, né, e optaram até tornarem-se os demônios. Depois, na terceira parte, eles realmente se afastam mesmo, né? Eles começam a se autoconvencer de que Deus não é Deus, né? E a partir daí, né, vê Deus como tirano, né, como um opressor. É muito parecido com a dinâmica também, né, dos homens, né, e vai criando ódio contra Deus, né? Vimos a questão da luta, que está em Apocalipse capítulo 12, nos versículos 7 a 9, a luta no céu, sendo esta luta, podemos dizer assim, chefiada por São Miguel, que vai dar um grande brado, né, no céu, quem como Deus, né, quem é como Deus. E aí o demônio ele é destronado, né, destroçado no céu. Lembrando que esta luta é uma luta que acontece no sentido da inteligência, né, da imaterialidade, né, não é uma luta como nós temos a luta, o confronto entre homens, né, que é o confronto físico, mas um confronto no sentido espiritual, né, do intelecto. A palavra mais correta seria isso. Vamos lá. Daí nós entramos no processo do pecado, falamos por que pecamos, entramos nessa dinâmica do pecado
Eu utilizei o livro do padre Philippe Marie Dominique, fundador da Congregação dos Irmãos de São João. O livro No Coração do Amor vai falar que existe um segredo no coração do homem, na criação do homem que Deus colocou no coração de cada ser humano, e que o demônio tenta roubar isso aqui. Se nós formos pensar na dinâmica do pecado original, o demônio tenta colocar uma desconfiança do amor de Deus para com o homem, e o homem começa, infelizmente, a seguir esta dinâmica. Se pensou muitas vezes da questão da mulher, né? Uma reflexão interessante. Por que o demônio vai atrás da mulher? Né? Porque a mulher é o final da criação, né? O melhor da criação. Ela gera vida, ela gera homens, imagens e semelhanças de Deus. E sim, é uma das reflexões, né? E o amor nos une. E você vai ver que toda a dinâmica no pecado original descaracterizou a nossa relação com Deus, descaracterizou a nossa relação entre nós mesmos, você vai ver isso em Gênesis capítulo 3, e descaracterizou toda a nossa relação com a natureza. Né? O objetivo da redenção é isso, nos colocar novamente nessa dinâmica, nessa nova dinâmica. Né? Ele vai dizer, o padre Philippe Marie, que ele estimula a experimentar, não a crer. Aqui é interessante, né? Esta frase, né? A experimentar e não a crer. Bem-aventurados aqueles que creem sem ver, já falou Jesus. Né? Nos tornou reivindicadores, né? Rejeitamos a obediência a Deus. E daí nós pegamos algumas frases de São Maximiliano, que ele vai falar aqui: o pecado não é outra coisa que o desacordo da nossa vontade divina, da nossa vontade divina, em relação à vontade divina. Isso é o pecado, nós estamos em desacordo com a vontade divina. Né? E o bem consiste nesse acordo, está nessa dinâmica da vontade de Deus. Muito simples, São Maximiliano, muito direto. Eu vou pedir à minha secretária, minha belíssima esposa, a Bíblia, por favor. Vamos lá. E São Maximiliano vai trazer também outra referência, né? Ele vai falar assim: se refletíssemos depois do pecado e pensássemos que a queda pode ser para a glória da Imaculada, os nossos sentimentos seriam diferentes. Né? Porque ele vai dizer que o demônio nos sugere pensamentos diferentes, de fraqueza, contra a misericórdia. E esse é o momento da misericórdia que Deus nos levanta. A gente pode lembrar a palavra de Deus que diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Uma jovem que de repente realiza um casamento com o cidadão lá que está morto. Ora, e ela tem a noite de núpcias e fica grávida. Como é que uma pessoa pode, né, ficar grávida de um ser que está morto? Né? Se você for ver no filme, no casamento, quando tem ali 3 pessoas, né, representando a trindade do mal, né? Porque o demônio tenta fazer aquilo que é Deus e ele é o contrário. Né? Eles estão lá na parte do vestido dela, reparem bem, está ali, né, na parte próxima dos órgãos genitais, sujo de sangue, e aí os convidados numa pilha mortos. Ou seja, se eu não posso ter um casamento ou um filho concreto e real de um homem que está morto, que é o vampiro, então o que significa esse casamento? Um pacto com o mal. Um pacto. É um pacto. É gerar nessas crianças não a ação de Deus, mas a ação do demônio. É aquela questão, é invertida a questão da Virgem Maria. A Nossa Senhora gera santos. E ela vai gerar o que? Filhos do demônio. Né? Pensar nisso é importante, viu? Aquilo que a gente assiste, e muitas vezes católicos aceitamos como uma verdade para a nossa vida. Né? Temos pôsteres, né? enfim. Vamos lá, né? Então, continuando aqui o relato, né? O demônio falou que o filho que a mulher ia parir era filho dele, e o pai solicitou que a mulher louvasse a Deus, e o demônio começou a promover blasfêmias, né? A xingar. Então, o grupo que rezava em línguas e fazia um cântico em hebraico, né? De repente, a mulher começou a proclamar o credo. Olha, a proclamar o credo, e foi liberta, né? Aí vai dizer: mais uma vez presenciar a força da oração, do louvor e do canto em línguas ao louvor. Né? Quantas vezes o Senhor habita sempre no louvor? Cansamos disso. Às vezes a nossa casa está um clima horrível e você fica na sofrência. Põe um canto a Deus.
canto ao Espírito, a música da igreja, quem canta reza 2 vezes. Olha a importância desta ação, que nós muitas vezes não utilizamos, são armas espirituais. Eu já fui testemunho de presenciar, um momento de oração de libertação, quando as pessoas começavam a cantar e a louvar a Deus, a ação do mal ia saindo daquele local, Então, continuando, Porque no canto em línguas é o Espírito que reza, olha que bonito. É o Espírito Santo quem combate diretamente com gemidos inexprimíveis, como fala São Paulo, Romanos 8:26, contra o espírito do mal. É a luta entre o Espírito Santo e o maligno. Ele vai dizer, sublime igualmente a força da palavra. Nós não esconjuramos, a não ser que esteja sempre um sacerdote autorizado, ou seja, quem faz o esconjuro é o sacerdote. Nós pedimos, em nome de Jesus. Nós suplicamos, seria o correto isso. Não faz isso diretamente, que o sacerdote é Cristo. Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Enfim, a gravação está caindo, é o combate espiritual, mas nós não desistiremos. Vamos continuar essa formação até o fim, porque é vontade de Deus e da Imaculada. Vamos lá. Então, voltando ao que eu estava falando, vamos entrar na parte justamente da Virgem Maria, a mulher que esmaga a cabeça da serpente. O sacerdote, ele é o Cristo. Então, ele pode falar, eu te exorcizo, que ele é Cristo. Ok? Nós suplicamos que, em nome de Jesus Cristo, pela intercessão da Virgem Maria, aquela pessoa possa ser liberta. Ok? Então, nós não devemos falar diretamente. Claro, nós temos um sacerdócio comum, mas o sacerdote foi ordenado para isso. Ele é o Cristo, presente. Por fim, vamos lá. Falamos sobre a Imaculada agora, Temos aqui uma meditação do padre José Forte, que é interessante. A palavra Lúcifer vem do latim, que significa estrela da manhã. Surpreendentemente, que um ser tão belo agora é monstruoso. Olha só, ele de Lúcifer, estrela da manhã, passou a ser um ser monstruoso. Foi o nome que o pai de anjos colocou nessa criatura, ao criá-lo, Deus colocou nele. A verdade é que este foi o seu nome antes de cair. Supõe que Lúcifer era o mais alto da natureza angélica. Supõe, Criatura da natureza angélica criada por Deus, Note-se que a natureza mais sublime criada por Deus foi a de Lúcifer, das criaturas. A Virgem foi santificando dia a dia com esforço. Ela é imaculada, o seu ser imaculado. Ela e seu sacrifício, suas obras, e a graça de Deus conseguiu ser o que? A criatura mais exaltada. É interessante, enquanto Lúcifer é o orgulhoso, Nossa Senhora, a minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Ele olhou a pequenez da sua, desde agora, todas as gerações me chamarão bem. Porque o poderoso fez nela maravilhas, não é ela, o Senhor fez nela. No ser imaculado dela maravilhas, santo é o seu nome. Olha o magnífico, seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Você vê que ela vai colocando Deus na frente de todas as coisas. Por isso, meus amados consagrados, filhos de Coube, consagrar-se à Virgem Maria é ser como ela, é exultar em Deus, é fazer de Deus a nossa vida, a vida de Deus, a vida divina. A dinâmica do demônio é a dinâmica do orgulhoso. A dinâmica da Virgem Maria é da entrega, da serva. Então, continuando, Deus criou Maria humilde, portanto, mera mulher, menor que os anjos. Ela é menor que os anjos. No sentido da criação, podemos falar assim. Claro, ela é a rainha dos anjos, ela está acima deles, pela sua humildade. Uma delas é a criatura mais perfeita pela natureza. Pela natureza, angélica, Lúcifer. Mas ela é pela graça. Pela graça, ela é a criatura mais perfeita. Jesus Cristo é Deus. A criatura mais perfeita, a Virgem Maria Imaculada. Por isso São Maximiliano é apaixonado pela Imaculada. Por isso a Imaculada é a coluna deste movimento. Vamos adiante. Um está corrompido
a outra santificada. O demônio corrompido, Lúcifer corrompido, Nossa Senhora santificada. Um quer ser rei e não quer servir, Lúcifer, né? E no fim não é nada. Ela quer ser qualquer coisa e servir. E no final ela é a nossa rainha. Apocalipse capítulo 12. Né? Surgiu um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, né? Uma coroa na sua cabeça. Por que esta coroa? Porque eis aqui a serva do Senhor. Lucas 1. Faça-se-me segundo a tua palavra, segundo o desejo da palavra de Deus. Um foi criado para ser angelical, estrela da manhã, né, Lúcifer. Ela, Maria, acabou sendo a estrela da manhã na redenção, ou seja, estrela do firmamento, a nova Eva. O firmamento da nova era do Messias, ela é a estrela da nova era do Messias. E aqui eu lembro, né, dos escoltos, né, que é a reparação preventiva que aconteceu nela antes da sua concepção. Deus não permitiu que em nenhum momento o ser dela fosse tocado pelo pecado. Isso chama-se Imaculada Conceição, né, porque ela é mãe de Deus. Né. A primeira estrela caiu dos céus angélicos, caiu. A segunda estrela subiu no firmamento dos santos, a Virgem Maria. A primeira estrela, que era Espírito, caiu nas profundezas. A segunda estrela, que tinha um corpo, ascendeu ao céu. Ela foi assunta ao céu, sugada ao céu. Assunção quer dizer redimida. Nossa Senhora foi a primeira redimida. E a redenção dela, que acontece nela, pelos méritos do teu filho, seu filho, nos leva de volta. Por isso ele é o caminho que Deus utilizou. E causa e efeito aqui, São Maximiliano, São Luís utiliza muito isso, é o caminho de volta, consagrar-se à Virgem Maria, ter a certeza da vitória no combate espiritual. Por isso São Maximiliano insiste. Nas quedas, recorre à Virgem Maria, recorre à Imaculada. Ela vos porá de pé. Lúcifer se recusou a aceitar o Filho de Deus, feito homem. A Virgem não só aceitou, mas acolheu no seu ventre. Olha que beleza isso. Acolheu no seu ser, na sua vida. Lúcifer era um ser espiritual. Eventualmente se tornou pior do que um animal, né? Ela era um ser material como nós, que eventualmente tornou-se melhor do que um anjo, acima dos anjos, né? Apocalipse capítulo 12, os anjos vêm a seu serviço, né? Por conta da criança, pelos méritos de Cristo. Lúcifer se bestializou, Nossa Senhora se espiritualizou. O Padre José Forté faz essas meditações fantásticas, né? Agora só existe uma estrela da manhã, a Virgem Maria, a Imaculada. Só existe uma estrela da manhã, né? E aqui utilizo as palavras, né, de São Maximiliano. Onde está a Imaculada, o diabo se enraivece. Nas Sagradas Escrituras está escrito: ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15. Ele complementa: existe uma luta constante contra a Imaculada. Por que razão existe essa luta? Ele vai responder: primeiramente, por ela ser imaculada e ele imaculado. Ela é imaculada, sem pecado, e ele é todo pecado. E ele vai dizer: não há acordo. Tem que haver combate, e combate constante. Não há acordo. Tem que haver combate e combate constante. Não pode haver um acordo entre os filhos das trevas e os filhos da luz. Entre a geração da serpente e a geração da mulher. Tem que haver combate constante. Ela é imaculada, pois deseja o cumprimento da vontade divina. Ele é o contrário, né? Deseja sabotar a vontade divina. Né? A partir daí começou o ódio do demônio pela Imaculada. Né? Daí o orgulho dele e a humildade da Imaculada. O pecado dele e a pureza da Imaculada. O paraíso viu a mulher. No paraíso ele viu a mulher e enganou ela, né? Enganou-a. Fala São Maximiliano. Deus anunciou ao demônio que não venceria esta guerra. Gênesis 3,15. E veio a Imaculada, sem pecado original. O demônio teve então que se manter longe dela. E a raiva dele aumenta.
Olha em Apocalipse capítulo 12, versículos de 1 a 4. O demônio para diante dela. Surgiu o sinal no céu, aí surgiu um outro sinal, o dragão. E o dragão fica parado diante dela. Ele não avança diante dela. Ele fica parado. E quando ele vê esta ação da Virgem Maria na tua alma também, ele tem que parar, consagrado. Você precisa tomar posse dessa autoridade. Daí a raiva dele às almas que servem a Virgem Maria. Vai falar São Maximiliano. E quanto maior zelo que você tem a Virgem Maria, maior a raiva dele. Ele tem que realmente morrer de raiva. Já está morto, né? Tem que ficar doido de raiva mesmo. Quanto maior o seu zelo, maior a raiva dele. Se os que amam, só que a ela se consagra, né, a alma. Só que a alma consagrada, a Imaculada, sente-se interiormente imune. Ele apenas tentará morder o calcanhar. Ele não pode agarrar a alma. Mas é necessária confiança, São Maximiliano vai falar assim, na Imaculada, não em você mesmo. Se nós somos coisa e propriedade dela, confiar na Imaculada. Confia na Imaculada, confiemos nela. Mesmo nas situações difíceis, de tentações, confiemos na Imaculada. Recomecemos tudo de novo pela Imaculada. Nas diversas épocas, a Santíssima Virgem Maria veio em socorro e ajuda dos seus filhos. Olha as aparições da Virgem Maria, né? Oferecendo-lhes diferentes modos de alcançar mais facilmente a salvação e a libertação do jugo de Satanás, né? Agora doou a humildade, né, com humildade, a medalha milagrosa. Quantos milagres aconteceram? Ele vai dizer, inúmeras curas, milagres, sobretudo, e conversões se confirmam sobre a sua origem celestial. A medalha é nosso sinal, utilizar sempre a medalha milagrosa. Eu durmo com a minha medalha. Porque o combate não termina. Né? Só não tomo banho com ela para não estragar tanto, né? Mas eu estou sempre com a minha medalha. E você, cavaleiro da deve estar sempre com o seu estandarte, né? A medalha. É o projeto que o fiel miliciano usa na batalha contra o inimigo. São Maximiliano distribuía medalhas milagrosas. Porque ele sabia da ação dessas medalhas, né, na vida das pessoas. E a jaculatória da medalha intercede por todos. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós. Tá vendo? A ela pelos que não a conhecem, esmagando a cabeça da serpente infernal. Vai ainda a continuação Maximiliano. Deste modo, nós lançamos cada dia um assalto contra o dragão infernal, atingindo todos os seus membros, mas sobretudo a cabeça. Por agora, não vemos o resultado desse trabalho, por agora, ou melhor, da oração. Contudo, depois da morte, havemos de constatar quão verdadeiras são as palavras do Salvador. Pedi e recebereis. João 16, versículo 24. Neste caso, podemos estar seguros de que o que pedimos não é o contrário à vontade de Deus. Se nós deixamos conduzir pela Imaculada, né? E aqui São Luís nos traz também, né, do tratado, algumas palavras que são fantásticas para nós, né? Ele vai dizer, é que o céu, a terra e o inferno se curvem de bom ou de mal. Eu já quero proclamar essa palavra para você que está escutando essa formação. É que o céu, a terra e o inferno se curvem de bom ou de mau grado às ordens da humilde Maria. Pois ele a fez soberana no céu e na terra, general dos seus exércitos. Quem duvida disso, pega Apocalipse capítulo 12. Tesoureira das suas riquezas, dispensadora de suas graças, artifício das suas grandes maravilhas, reparadora do gênero humano, mediadora para os homens, exterminadora dos inimigos de Deus e a fiel companheira das suas grandezas e seus triunfos. Exterminadora dos inimigos de Deus, dos filhos de Cobe e dos católicos, da sua alma, filho de Cobe. Maria deve ser, enfim, terrível para o demônio e seus sequazes, como um exército em ordem de batalha, principalmente nesses últimos tempos, pois o demônio, sabendo bem que pouco tempo lhe resta para perder as almas, redobra cada dia os seus esforços e ataques. Precisamos pensar nisso. Suscitará em breve perseguições cruéis e terríveis, emboscadas aos servidores fiéis e aos verdadeiros filhos de Maria, que mais trabalho lhe dão para vencer. Estou falando aqui, algumas pessoas têm atribuído essa perseguição à sua desobediência, às suas coisas que vocês falam
de maneira, sem discernimento na internet. Estou dizendo isso não. Mas quando você tenta fazer algo correto, tenta viver realmente a fé, na obediência à igreja, e você é perseguido. Você é discriminado por ser católico, por ser mariano. De modo que Maria é a mais terrível inimiga que Deus armou contra o inimigo. Ou seja, eu vou dizer que a arma mais mortífera, uma das armas mais mortíferas contra o inimigo é a Virgem Maria. Vai falar São Luís. Deus não pôs somente inimizade, continua São Luís, e não somente entre Maria e o demônio, mas também entre a posteridade da Santíssima Virgem e a posteridade do demônio. Quer dizer, Deus estabeleceu inimizades, antipatias e ódios secretos entre os verdadeiros filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e escravos do demônio. Lembrando, gente, aqui eu quero fazer uma ressalva, Este ódio não é contra os irmãos. São Maximiliano vai falar. Pastor, você pode pegar, por favor, ali o itinerário espiritual. Quero ler aquilo que São Maximiliano fala para nós, filhos de cobre. Não é o ódio contra os irmãos, que muitas vezes eu também tive, porque o ódio aos nossos irmãos é um pecado. Itinerário espiritual, por favor. O ódio, se você tem ódio do seu irmão, que é de uma outra denominação, você está pecando. Porque São Maximiliano vai falar, a força criativa é o amor. São Francisco vai falar que uma gota de bondade converteria todo o inferno. E temos que entender como São Luís está falando isso aqui, ou como atualizar esta palavra. Como atualizar esta palavra hoje? Do combate. Como atualizar esta palavra hoje para a nossa realidade? Porque a gente vê grupos que estão aí, que despreza. Eu já fiz isso, irmãos, sabe? Que atacam os irmãos, de maneira até pejorativa, enfim. Claro que a gente tem que falar a verdade, proclamar a verdade, mas com caridade, com misericórdia. Com misericórdia. Com misericórdia, não possamos esquecer disso. Ele está sem capa, ele está sem a capa. Pois bem, é a vontade da Imaculada que nós preguemos a ação aos nossos irmãos. Como São Maximiliano fez, apresentava a fé. Não só apresentava a fé, mas ele era um testemunho disso. Você vai ver sempre São Maximiliano sendo firme nas suas convicções, mas com muito amor, com muita caridade aos irmãos. Eu quero terminar lendo aqui, lendo ao pé da letra, com certeza, aqui o que São Maximiliano fala sobre o combate espiritual. Parte da consagração solene diz assim: faz de mim de todo o meu ser o que te aprouver, sem reserva alguma, para que se cumpra o que foi dito, ela te esmagará a cabeça. E tu sozinha destruíste as heresias do mundo inteiro. Nas imagens e quadros da Imaculada vemos sempre aos seus pés, uma serpente envolvendo o globo, em suas espirais, enquanto ela lhe esmaga a cabeça com o pé. As ciladas ao calcanhar dela, em seus filhos, Mas nessa luta, ela lhe esmaga sempre a cabeça em cada alma que a ela recorre. Pedimos-lhes que se sirva também de nós, se quiser, como instrumentos para esmagar nas almas infelizes a orgulhosa servil da serpente. O orgulho servil da serpente. Nós somos instrumentos da Imaculada. De fato, o espírito do mal arma insídias, particularmente aos que se consagram à Imaculada, porque deseja ofendê-la, pelo menos neles. Contudo, as suas tentativas contra as almas sinceramente, ele coloca aqui, as almas sinceramente consagradas, acabam sempre em derrota ainda mais ignominiosa, mas aquela derrota mesmo vergonhosa para o demônio, Por isso, o seu furor impotente torna-se então ainda mais violento. As tuas palavras, tu sozinhas destruíste todas as heresias do mundo inteiro. São tiradas do ofício divino que a Igreja impõe aos sacerdotes.
dirigida a Maria. A igreja fala de heresias, não de hereges. Heresias, achei o texto, não de hereges. Combater as heresias. Né? Claro, também falamos dos hereges que proclamam essas heresias, né? Porque ela, Maria, os ama, olha só, e precisamente porque os ama, deseja libertá-los do erro da heresia. Nossa Senhora ama os hereges. Diz ainda, todas as almas, sem exceção alguma. E ainda diz também o ofício, se tu sozinha, porque basta ela. Deus pertence-lhe com todos os tesouros de graça. Graça de conversão e santificação das almas. No mundo inteiro, não há exclusão de nenhum rincão da terra, de nenhum local da terra. Nesta passagem da consagração de São Maximiliano, nós lhe suplicamos que sirva de nós para destruir todo o corpo da serpente, isto é, as mais variadas heresias que têm enganado o mundo. Por isso, filho de Kolbe, um dos instrumentos, a formação. A formação como instrumento, a formação e a oração como instrumentos terríveis em ordem de batalha para a Imaculada. Pois nesse momento da nossa consagração, reafirmamos esta pertença à Virgem Maria, a sua proteção e a sua ação nas almas consagradas, nos nossos familiares, na nossa santificação pessoal, que a Virgem Maria nesta consagração destrua toda a ação do mal que possa habitar dentro de nós, que nos impede de viver a nossa consagração, a nossa santificação pessoal, o nosso relacionamento com ela e que nos impede também de amar ao próximo, de amar ao próximo, de amar ao próximo, de amar ao próximo. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria Santíssima, eu renovo hoje e sempre a consagração a Ti de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente te peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a missão de construir o reino do Teu Filho Jesus no mundo. Para isso vos ofereço minhas orações, meus sacrifícios e minhas ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quanto a vós não recorrem. De um modo especial, pelos inimigos da Santa Igreja, por aqueles que a vós estão recomendados. Salve Maria Imaculada, concede-nos louvar-te, ó Virgem Santíssima, e dai-nos forças contra os teus inimigos. Paz e bem, salve Maria Imaculada. Até a próxima.